Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoados! Graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Me chamo André Pimentel, sejam todos mais uma vez bem-vindos. Bom, hoje nós temos aí uma mensagem que vai nos ajudar bastante em relação à questão da data, né, que foi escrito o livro de Apocalipse. Vocês vão entender a importância que tem da gente datar certo o Apocalipse por causa do advento do ano 70, tá bom? Mas antes disso, eu gostaria de pedir a todos vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal, se inscreve no nosso canal, curta as nossas mensagens, já deixa o seu like aí, compartilhe essas mensagens nos grupos que vocês pertencem, deixa a palavra correr, porque a palavra tem que correr, queridos. Também comentem à vontade. Se você quiser que o YouTube te avise, é só você tocar aí essa carrapetazinha chamada esse sininho aí, tá bom, queridos? Que aí o YouTube vai te avisar. Bom, meus amados irmãos, como eu falei para vocês, eu ainda estou sem um livro, né? Eu estou sem um livro A Doutrina do Inferno, suas manipulações e mentiras dentro do sistema religioso, mas ele está disponível para quem quiser, tá? Em e-book. Tá legal, queridos? Se vocês quiserem adquirir o e-book, é só me procurar no nosso WhatsApp lá, que eu mando para você. Inclusive, abençoados, essa semana eu vou fazer aí uma promoção para quem quiser adquirir o e-book, tá? Vocês podem depois imprimir, que ele fica igualzinho o livro, tá? Igualzinho, não tem diferença nenhuma. E você também vai levar os melhores louvores em graça que nós temos lá na Rádio Graça Pura. É um pack aí com mais de 50 louvores em linha com a graça, para você aí curtir momentos especiais durante o seu dia, durante a sua noite, enfim, aí colocar de repente, quem sabe aí no teu aniversário, tá bom? Vão estar aí, vocês vão estar adquirindo também essa parte musical aí muito tremenda para a sua vida. Só me procurar lá no WhatsApp. E o livro, eu não preciso aqui falar muita coisa, pois fala também de um anacronismo bíblico na questão da palavra inferno. Dentro daquela cultura, inferno era uma coisa, e chegou nos dias de hoje, com a tradição humana, transformado em um lugar onde as pessoas sofrerão eternamente por causa do pecado. E além de ser também o pecado algo fora do contexto que nós vivemos hoje, né? Hoje nós vivemos novos céus e nova terra. O pecado passou, o pecado foi direcionado a um período de tempo, né? Hoje nós entendemos que o pecado foi tirado. Não foi tirado as consequências da maldade, tá, queridos? As consequências de atos, em atos que não são muito bons, porque acho que tudo que você planta você colhe, isso continua, tá? Agora, em relação a pecado, não, tá bom? Essa é a grande diferença aí, até porque nós precisamos estar contextualizado com a Nova Jerusalém, não é isso? Nós não estamos em Nova Jerusalém, então temos que deixar essas coisas no passado. E esse livro Apocalipse vai trazer um pouco aí dessa história que é o pecado. Estamos entendidos? É só entrar em contato comigo para você adquirir. Hoje mesmo eu mando para você. Tá legal, queridos? Bom, meus amados irmãos, então vamos aí à mensagem de hoje. Meus queridos, o livro de Apocalipse é um dos livros do compêndio bíblico, né, dentro da Bíblia, em que as pessoas se sentem mais atraídas por causa do seu conteúdo, né? Um conteúdo altamente enigmático e profético. E isso coloca o Apocalipse como um dos livros mais importantes da Bíblia. Um outro fato que talvez a maioria não conheça é a questão do tempo em que ele foi escrito. Para nós que cremos em uma escatologia totalmente consumada e cumprida, ou seja, nós cremos que 100% das profecias bíblicas se cumpriram, inclusive todas elas no que tange à vinda de Cristo, é muito importante a gente saber a datação do livro de Apocalipse. Então nós temos um entendimento que esse livro foi feito, né, foi escrito antes de agosto do ano 70 depois de Cristo, da primeira era cristã. Pois foi após esta data que aconteceu a destruição do Israel bíblico, e os que ficaram vivos foram dispersos pelo mundo, terminando assim o período da aliança que Deus fez com esse povo. Então, a partir desta perspectiva, surgiram muitos embates
sobre o ano em que foi escrito esse livro. Até hoje é uma coisa aí que dá muito pano para manga, dá muitas discussões nos meios acadêmicos, nos meios teológicos, entre os estudantes sérios da Bíblia. E, obviamente, se o sistema religioso, o cristianismo tradicional, aceitar que este livro foi escrito antes do ano 70, eles terão que admitir que toda a sua escatologia está errada. Por isso é importante você saber que esse livro foi escrito no ano 70. Por isso que eles lutam para dizer que ele foi escrito entre os anos 95 e 96 depois de Cristo, para dizerem que a vinda de Jesus não tem nada a ver com a queda do templo e entre tantas outras previsões, né, que aconteceram antes desta data. Então, nesta mensagem, eu vou mostrar para vocês as evidências humanas e tradicionais no que tange a história, e eu vou trazer as evidências bíblicas para nós cravarmos de uma vez por toda que esse livro foi escrito antes do ano 70 e não após o ano 70, como o sistema religioso ensina. É por isso que eu falo, vem para a graça que eu te explico. Bom, abençoados, essa mensagem ela será dividida em duas partes. A primeira, nós vamos mostrar aquilo que o cristianismo tradicional prega e ensina fora da palavra. Nós vamos ver alguns argumentos que eles utilizam para dizer que Apocalipse foi escrito depois do ano 70. E a segunda parte dessa mensagem é o terreno mais seguro e limpo, que é o da própria Bíblia. Nós vamos ver dentro da Bíblia tudo isso a respeito dessa polêmica que envolve a datação. Então, como nós íamos falando lá no início, há uma disputa muito grande pela datação do livro de Apocalipse. Porque se o sistema religioso admitir que foi escrito antes de 70, eles terão que remodelar toda a sua escatologia. Então, abençoados, sempre existiu na história, duas posições sobre a data em que foi escrito Apocalipse. Sendo que desde a mudança radical que houve em 1830, quando eles abraçaram o futurismo da vinda de Jesus, o sistema religioso, a visão que João escreveu o livro antes do ano 70 foi sendo deixada de lado. Então, olha só, existem duas visões. Olha aí, está aparecendo para vocês. A primeira é a visão da data antiga, que mantém que João escreveu o livro antes de agosto do ano 70 depois de Cristo, quando houve a destruição do templo. A segunda, a visão da data mais recente, que argumenta que João compôs sua obra por volta de 95 e 96 depois de Cristo, nos últimos dias do principado de Domiciano César, imperador, que foi assassinado em 18 de setembro de 96 depois de Cristo. Meus queridos, todos os argumentos usados por esse sistema de ensino, que é o cristianismo tradicional, eles escreveram para afirmar que Apocalipse foi escrito entre os anos 95 e 96 depois de Cristo. Porém, são argumentos humanos, né? E há, entre eles, apenas duas passagens que eu vou mostrar para vocês, em que eles, dentro da Bíblia, tentam convencer a todos que o ano que foi escrito Apocalipse foi o ano depois do ano 70. Então, essa discussão sobre a datação do Apocalipse é muito importante, porque para nós significa dar força ao que nós entendemos, a revelação que foi nos dada. É o que pensamos sobre a vinda de Cristo, que foi consumada no ano 70. Enquanto que para eles, afirmar isto seria um tiro no pé, no pé de suas doutrinas. Então eles terão que refazer a maioria das doutrinas deles. E isso seria o quê? Um grande escândalo. Vamos então abordar a partir de agora as teses que eles sustentam na história, tá? Eles usam a história como base para afirmar que Apocalipse foi escrito em 95 depois de Cristo. E a primeira espinha na garganta deles, porque eu considero isso uma espinha, vocês vão ver por quê, porque eu vou aqui combater, afirmam que existia entre os documentos oficiais dos historiadores contemporâneos dessa época,
né, do primeiro século, do segundo século da era cristã, na maioria dos documentos que se refere, falavam de um tirano. Então, todos os documentos que hoje tem, a Igreja Católica tem, alguns museus do mundo, por exemplo, na Alemanha, né, existem grande farto documentos dizendo que existia um tirano nessa época. Então, entre os anos 95 e 96 depois de Cristo, o imperador romano que estava sentado na cadeira era o imperador Domiciano, tá? Esse imperador, a própria história não põe ele como um tirano em comparação aos outros Césares da história. O máximo de absurdo cometido por Domiciano foi mandar matar uma criança, um menino, por achar que ele falava interpretando um ator. Na cabeça do Domiciano, aquele menino falava como um ator. E isso irritava ele, porque ele não gostava dessa atuação. Ele achava que o menino estava encenando. Então o que ele fez? Ele mandou matar esse menino. Meus queridos, claro, isso foi realmente muito mal da parte do imperador. E teve outras maldades que Domiciano fez durante o seu reinado, durante o seu império. Mas, a ponto dele encarnar um tirano, está longe disso por comparar ele com os outros imperadores. Agora nós temos, antes do ano 70, um imperador que foi considerado o pior de todos, que foi Nero. Esse sim, um homem cuja maldade era algo intenso. Eu vou colocar para vocês terem uma ideia, alguns comentários de historiadores daquela época se referindo a Nero. Vamos lá, colocando aí. Olha lá. Ele pôs para a morte muitos inocentes, segundo Tácito, que era um historiador. Destruidor da raça humana, veneno do mundo. Quem disse isso foi Plínio, o ancião, mais um historiador. Natureza cruel, Tácito. Crueldade de disposição, Suetônio. Cruel e sanguinário tirano, diz Juvenal. Amados, inclusive aqui no canal eu tenho uma mensagem em que eu mostro que a besta do 666 era o imperador Nero. Tá? Depois vocês vão lá e assistam, porque é muito interessante essa mensagem. Mas então querer dar esse título de tirano a Domiciano em comparação a Nero seria gastar uma palavra sem necessidade, quando existe mais alguém que a mereça melhor. Domiciano ele governou Roma por 15 anos, conforme vocês estão vendo aí, né? Governou Roma por 15 anos, indo ao trono em 14 de setembro de 81 e morreu assassinado em 18 de setembro de 96 depois de Cristo. Já Nero, ou Cláudio César Augusto Germânico, governou de 13 de outubro de 54 até a sua morte em 9 de junho de 68 depois de Cristo. Morreu assassinado por seu secretário após ser declarado inimigo de Roma. Amados, é claro que existem outros assuntos que falam deste período histórico, porém todos eles não dão consistências para afirmar que Apocalipse foi escrito em 95 depois de Cristo. Então, o tirano dos documentos oficiais não é uma prova de que Apocalipse foi escrito em 95 depois de Cristo. Muito pelo contrário, eu coloquei Nero como o imperador tirano daqueles dias. Então, isso sobra evidências, tá bom? Para provar que foi escrito sim, antes do ano 70, entre os anos 66 e 68 que foi escrito Apocalipse, época em que o tirano Nero estava no poder. Um outro ponto também muito importante na história, alguns documentos oficiais daqueles dias atestam que João andou de cavalo toda a Ásia para encontrar um líder que apostatou de Cristo. Existem outros vários documentos daquela época dizendo que João pegou o cavalo e saiu andando na Ásia, foi para a Ásia procurar o tal apóstata. Bom, se essa história foi verídica, como é aceita pela tradição humana católica, após o ano 70, inclusive também a cristã, após o ano 70,
João deveria ter seus 60 e poucos anos. Se fosse antes do ano 70, João teria os seus 60 e poucos anos. O que já não seria uma tarefa muito fácil para ele fazer com essa idade. Imagina João, um senhor de idade com 66 anos, vamos botar de 60 a 70, né? Na idade de 60, vamos colocar assim dessa forma. Já seria uma tarefa muito difícil com essa idade, concordam? Imagina então se João fizesse isso a partir do ano 96. Nessa altura, João já estaria perto de completar 100 anos. O que faria dessa tarefa de andar de cavalo procurando lá o tal apóstata impossível de ser realizado? Imagina um senhor, um homem centenário, andando de cavalo procurando alguém numa terra longínqua. Concorda comigo? Então, se essa caminhada existiu, não estou dizendo que os documentos estão falsos, foi antes do ano 70 e não após o ano 70. Tá legal? Não digo nem antes, pode ter sido após ali, pouco tempo depois do ano 70. Porque João deveria ter a faixa de 66 a 68 anos de idade. Bom, um outro fator também muito importante ligado à questão da idade está justamente no tempo. Preste atenção. Entre 66 e 68 depois de Cristo, que é o ano que foi escrito Apocalipse, João estaria na faixa etária aí de 60 anos, conforme eu falei. E se Apocalipse foi escrito entre 96 e 96 depois de Cristo, como atesta o sistema religioso, então João estaria aí nessa faixa de 90 a 100 anos. Logo, João foi condenado, todos sabem, a trabalhos forçados na ilha de Patmos, lugar para onde era mandado os desafetos de Roma. Então João estava ali. Você imagina agora João na faixa de 90 anos tendo que trabalhar braçal naquela ilha. Isso torna mais difícil de ser imaginado para uma pessoa que tem 90 anos, sim ou não? Agora, já é mais aceitável que João estivesse na faixa dos 60 anos. E se nós formos por esta lógica, vamos dizer que Apocalipse foi escrito antes do ano 70. Meus irmãos, é claro que existem outras histórias a respeito desse tempo, que não está escrito na Bíblia. E sim é contado pela tradição, tanto a católica como a protestante. Agora vamos partir para a Bíblia, tá? Um terreno bem mais seguro para nós. E existe um texto que diz que um tal de Antipas foi martirizado em Pérgamo. Existe esse texto na Bíblia em Apocalipse. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, nessa passagem, o cristianismo tradicional afirma que esse Antipas do texto é um santo que foi martirizado e canonizado pela tradição católica. Ele existiu realmente. Foi ali por volta do ano 96 depois de Cristo. Nesse ano, o imperador Domiciano estava no poder. Agora eu te faço uma pergunta, mas será que esse Antipas é o mesmo Antipas de Apocalipse? Será? E se a tradição católica estiver certa quanto a Antipas, logo a tradição protestante, que combate tanto a tradição católica, terão que se unir. E não somente nesta tradição, ou história, se vocês preferirem. Eles terão que aceitar todos os canonizados pela Igreja Católica e não somente Antipas. Ou seja, os cultos dos protestantes, dos crentes, terão também que ter imagens, como também é da tradição católica. E não somente por conveniência achar que esse Antipas era um Antipas que descreve Apocalipse. Agora vamos ao texto, em Apocalipse capítulo 2, versículo 13. Vocês estão entendendo, abençoado? Fique aí, abençoado. Se você não estiver entendendo, aí diga, eu não estou entendendo. Aí eu vou te aconselhar a ver de novo. Vamos lá, Apocalipse capítulo 2, versículo 13 diz: Conheço o lugar onde você vive, a cidade onde está o trono de Satanás. Ainda assim você permanece leal ao meu nome. Recusou-se a negar sua fé em mim, até mesmo quando Antipas, está aí a referência a Antipas, minha testemunha fiel, foi morto onde vocês vivem, o lugar de habitação de Satanás. Então, meus amados irmãos, nesta passagem, o sistema religioso diz ser a prova principal que Apocalipse foi escrito no ano do imperador Domiciano, porque existem provas documentais da Igreja Católica, da tradição católica. Então, eles afirmam que nela João faz menção de um acontecimento do passado
que certamente ainda estaria conservado na mente dos cristãos daquela cidade, que foi o martírio de um de seus maiores líderes, Antipas, que foi o bispo da cidade de Pérgamo. Tá? Então esta citação acima tem pelo menos 2 equívocos. São eles: o primeiro equívoco, sobre Antipas ser líder, né, lá da cidade de Pérgamo, e o segundo é basear-se na tradição católica. Então há esses 2 problemas. Irmãos, sabe qual é a grande verdade sobre esse texto? Ele não deixa claro quem foi Antipas. Sim ou não? Deixa claro? Não deixa. Ele não diz que Antipas era um bispo da igreja. Não diz. O texto, mais uma vez, ele não deixa claro. Isso foi o quê? Uma forçação de barra do sistema religioso, que, mais uma vez, para atender a sua tradição humana e não bíblica, forçou o texto para que as pessoas entendessem que esse Antipas se refere ao que a Igreja Católica tem documento sobre ele e que foi canonizado o bispo de Pérgamo. E isso para os protestantes é um agravante, porque eles rejeitam a tradição católica, mas aqui eles se aliançam. Isso soa muito estranho, né? Por que só ali? Teriam que se aliançar em todas. Então só se associam quando é para forçar os textos bíblicos. Por isso que Yahshua disse, ele já falava disso aqui na época dele, da tradição humana. Está aí, Mateus capítulo 15, versículo 3 diz: Jesus respondeu: e por que vocês, com suas tradições, desobedecem ao mandamento de Deus? Agora versículo 6: não precisará mais honrar seus pais? Com isso vocês anulam a palavra de Deus em favor de sua própria tradição. Então isso era muito comum aos religiosos daquela época de Yahshua. Olha o que eles faziam. Eles anulavam a palavra de Deus em favor daquilo que convinha a eles. É isso que eu estou mostrando em relação ao Antipas. Por isso que nós devemos unicamente ter a palavra de Deus como nosso guia, queridos. A Escritura Sagrada, por si só, é suficiente e segura para dizer quando o Apocalipse foi escrito. No entanto, as provas fora da Escritura a respeito de Antipas é uma falha. E existem até mesmo controvérsias sobre quem foi ele em vários livros escritos. Por exemplo, se nós formos buscar informações sobre Antipas na Wikipedia, que é um site de conhecimento, em inglês, nós veremos que não existe certeza se o São Antipas martirizado pela Igreja Católica durante o reinado de Domiciano seria o mesmo de Apocalipse capítulo 2, versículo 13. Veja o que diz outra fonte sobre Antipas. Enquanto Antipas foi martirizado no final da vida do apóstolo João, muito pouco, mas se sabe fatualmente sobre Antipas a partir de fontes históricas respeitadas. Então se sabe muito pouco. Então vocês já deram para notar até agora, são que as tradições que associam são Antipas, né, ao São Antipas, ao Antipas descrito em Apocalipse capítulo 2, versículo 13. E não uma tradição bíblica, uma tradição humana. Então a situação fica mais obscura, queridos, quando levamos em conta que naquela época o nome Antipas era muito comum. Era muito comum as pessoas chamarem Antipas. Isso já seria suficiente para não podermos ter a certeza se temos o direito de associar o São Antipas, morto durante o tempo de Domiciano, com o Antipas descrito em Apocalipse capítulo 2, versículo 13. Não nos dá certeza, por não estar na Bíblia. Irmãos, a verdade é que existe um debate entre eles do sistema religioso, dizendo que o João, esse é um outro ponto, dizendo que o João apóstolo foi um, e o João que escreveu o Apocalipse foi outro. Já ouviram falar disso? Eles falam, às vezes, já vi comentários aqui no canal dizendo, os abençoados, não, o João que escreveu o Apocalipse é um outro João. Por que isso? Porque naqueles dias era muito comum uma pessoa se chamar João, como também era muito comum se chamar Antipas. Tudo era Antipas. Tudo isso por quê? Porque não querem aceitar a Bíblia como fonte segura. Aceitar a palavra como ela está escrita. Porque assim sendo, eles teriam que reverter os seus ensinos.
E isso prova quando eu falo de que o cristianismo tradicional obedece mais à tradição humana do que à Bíblia. As pessoas talvez não acreditam. Mas é verdade, meu querido. Lá no sistema, lá na sua igreja, na sua denominação onde você está frequentando hoje, ali existe uma tradição humana e não bíblica. Muito pouco ou nada é bíblico ali. E amados, Antipas poderia até ser simbólico, porque o seu nome quer dizer isso ali, olha. Tá aí para vocês. Antipas vem de ante, que quer dizer contra. E paz quer dizer tudo. Logo, Antipas quer dizer contra tudo. Este nome deveria fazer a igreja de Pérgamo se lembrar que, uma vez que eles habitavam no lugar em que estava o trono de Satanás, eles deveriam ser Antipas contra tudo. Apocalipse capítulo 2, versículo 13. Estão entendendo? Então o fato é que nada se sabe sobre Antipas. Só sabemos que foi alguém fiel a Cristo e que foi morto por causa disto. Agora, o que evidencia aqui é que a tradição humana, ela sim, é a maior inimiga da Bíblia. Agora, a grande pergunta que fica para você, meu irmão do sistema religioso que está assistindo essa mensagem é: você prefere se apoiar na tradição ou no que a Bíblia diz sobre Antipas? Porque você vai ter que fazer um remendo em Apocalipse capítulo 2, versículo 13, e levar ele lá ao entendimento que aquilo ali estava se tratando do bispo que foi canonizado pela Igreja Católica, o São Antipas. Então, meus queridos, nós vimos até agora a história acerca da datação do livro de Apocalipse. E com certeza há muitos pontos a se ponderar, há muitos pontos a se julgar. Por isso que não podemos nos basear nesta tradição para dizer que Apocalipse foi escrito no ano 95 ou 96, tá bom? Agora sim, vamos procurar evidências dentro da Bíblia para afirmar o ano certo da data que foi escrito Apocalipse. E esse é o nosso terreno. Então, como já foi citado anteriormente, em outros estudos que eu já disse aqui, já falei para vocês, há hoje dentro dos 404 versículos do Apocalipse, 2/3 deles são versículos que aludem a passagens do Antigo Testamento. Tá? 2/3 dos 404 versículos de Apocalipse fazem alusão a passagens do Antigo Testamento. Somando-se a isto, o capítulo 24. Somando-se a isso, existe também o capítulo 24, que é considerado um Apocalipse dentro de Mateus, tá? Mateus capítulo 24. Tudo quanto Jesus disse nesse capítulo tem conexão com as coisas descritas no livro do Apocalipse. Como eu venho dizendo sempre, são as passagens claras das Escrituras que lançam luz sobre a interpretação do livro do Apocalipse, um livro de difícil entendimento. Se compararmos Escritura com Escritura, veremos o quão é surpreendente a revelação que teremos no tempo da escrita do Apocalipse. Bom, então vamos agora às evidências bíblicas, tá? Primeiro, o idioma. A primeira evidência dentro das Escrituras é a língua usada para escrever Apocalipse. Apesar das figuras serem totalmente judaicas, João usa o grego para escrever. E ele usa um grego bem rudimentar, ou seja, o grego usado por João é bem mais arcaico que o grego, por exemplo, utilizado em outros livros, como Lucas e Mateus. Se nós pensarmos nas condições em que foram escritos os livros de João, Marcos, Lucas e Mateus, podemos até dizer que foi escrito por um escriba, porque é um grego bem mais polido, né? Um grego mais culto do que foi escrito por João na ilha de Patmos. Por quê? Porque João não teve esse recurso. João estava sozinho quando escreveu o livro de Apocalipse. Então ele usou aquele grego que ele entendia, que era um grego bem rudimentar. Então essa é uma das primeiras provas, e é uma prova irrefutável, pois se trata de escritura. E está nas mãos de todos vocês. É só vocês fazerem um estudo aí sobre isso que eu estou falando, sobre a linguagem de Apocalipse em relação aos livros de Mateus, Marcos, ou mesmo as cartas de Paulo. Tá? Vamos para a segunda prova. Se formos considerar a expansão da igreja cristã lá em 95 depois de Cristo, como o sistema afirma, lá da Ásia, que foi endereçado o Apocalipse, haviam muitas mais igrejas influentes do que somente as 7 que João endereçou as cartas. Até lá, o evangelho já tinha sido percorrido com muito mais propriedade, principalmente depois do ano 70.
Porque havia uma oposição em Israel, quanto à pregação do Evangelho de Cristo, porque era considerada heresia. Eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Ou seja, se fosse escrita nesse período, logo João, com certeza, acrescentaria as outras igrejas também, mais importantes do que as 7 que ele cita. As 7 que ele cita teve eminência no ano 60, antes do ano 70, né? Tá? Então, as 7 igrejas que João fala, antes do ano 70, elas eram igrejas proeminentes na Ásia. Claro que deveria existir outras menores, mas as 7 eram as maiores que tinham naqueles dias. Essa também é mais uma prova que nós podemos cravar que Apocalipse de fato foi escrito antes do ano 70. Tá bom? A terceira prova. A grande perseguição, aí que eu vou falar sobre os judeus, né? A grande perseguição que houve aos cristãos na época pelos judeus é uma prova muito clara que o livro de Apocalipse foi escrito antes do ano 70. Porque se tivesse sido escrita após o ano 70, que força teria os judeus para perseguirem os cristãos? Porque depois do ano 70, eles já haviam sido dizimados. Sua cultura foi dizimada, sua religião foi dizimada, a política que havia entre Roma e Israel foi dizimada, o templo foi dizimado, a cidade de Jerusalém veio abaixo e haviam mais de 2 milhões de judeus mortos nessa guerra judaico-romana. Então, abençoado, se nós formos pensar que Apocalipse foi escrito antes do ano 60, antes do ano 70, vai dar base para quê? Para que a gente entenda as perseguições que sofreram os irmãos. Está registrado em Atos dos Apóstolos, está registrado nas cartas de Paulo. Nós temos fatos materiais dentro da Bíblia falando sobre a perseguição dos judeus. As próprias cartas dos discípulos de Jesus de Nazaré fala sobre essa perseguição que havia por parte dos judeus, porque os judeus consideravam o cristianismo como uma seita herética dentro de Israel e eles queriam exterminar os cristãos daquela época. Então, se essa perseguição foi até o ano 95, não há mais perseguição, porque Israel foi caçado no ano 70. Vocês estão entendendo? Vamos para a quarta prova. É que o templo, na época em que foi escrito Apocalipse, estava de pé. Se nós formos considerar que Apocalipse foi escrito em 95 ou 96 depois de Cristo, logo Apocalipse capítulo 11, versículo 1, é falso. Vamos ler o que está escrito lá. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse para João: levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. Então a riqueza de detalhe é tão grande que o anjo chegou para João e disse: João, vai medir o templo, mede também o altar e os que nele adoram, mostrando que o templo estava de pé e ainda recebendo pessoas. Isso evidencia que foi escrito antes do ano 70, porque depois do ano 70 o templo já havia sido derrubado. Estão entendendo, abençoado? Tá certo aí? Vamos para a quinta prova? Foi o 6º imperador, abençoado. Essa é uma prova clássica da Bíblia. É uma citação do 6º imperador como sendo o imperador que estava de pé naqueles dias, quando o Apocalipse foi escrito. Veja essa passagem interessante em Apocalipse capítulo 17, versículos 9 e 10, que diz: aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis, 5 já caíram, e um existe, ou seja, o 6º. O outro, que seria o 7º, não é vindo. E quando vier o 7º, convém que dure um pouco tempo. Então, esse texto aí é uma alusão clara ao 6º imperador romano, que foi o imperador Nero. Logo, se esse texto é verdade, Apocalipse foi escrito antes do ano 70. Sim ou não? Quer mais prova? Vamos lá, 6ª prova. A 6ª prova, abençoado, é a facilidade que nós temos em encaixar as profecias referente ao ano 70. Né, referente à vinda de Cristo, referente ao final dos dias, referente à besta, referente ao número 666. Tudo isso fica mais fácil quando nós cremos e aceitamos
que Apocalipse foi escrito antes do ano 70. Nós não precisamos, por exemplo, fazer malabarismos textuais e desconexos como fazem o cristianismo do sistema tradicional. Por isso que eles sempre vêm a público expor as suas desgraças doutrinárias e anacrônicas. Basta um fenômeno ocorrer no mundo que eles vêm a público dizer: agora vai ser o final do mundo, é agora que Jesus vem. E o que acontece, queridos? Sempre erram, não é verdade? Por quê? Porque teimam em não aceitar que o livro de Apocalipse foi escrito antes do ano 70. Qual foi o ano 70? O que aconteceu? A terminologia judaica, no contexto de salvação, de povo escolhido, de aliança. Esse foi o maior argumento de Cristo para estabelecer o seu reino na sua vinda. Por isso que o templo veio abaixo, determinando o fim de uma aliança, um fim de céus e terra, de um céu e terra, e o começo de novos céus e nova terra. Só que as pessoas hoje não creem dessa maneira. Vamos para a sétima prova. A sétima prova é que no governo de Domiciano não há nenhum relato de culto de adoração a ele. Não há. No tempo em que reinou Domiciano, não existe relatos históricos dizendo de Domiciano aceitar um culto para ele. Mas essa adoração ao rei, ao imperador, ela está descrita no livro de Apocalipse. Agora, enquanto que nos governos de Júlio César, de Augusto, imperador Augusto, e do imperador Nero, haviam cultos de adoração a eles. E todos eles foram antecessores do ano 70, provando que o livro de Apocalipse foi escrito antes do ano 70. Vamos à oitava prova. Uma outra prova seria o curto tempo do sétimo imperador, descrito em Apocalipse. Vamos ver de novo Apocalipse capítulo 7, 17, versículo 10, que fala ali, ó, 7 reis, são 7 reis, 5 já caíram, um existe, que é o sexto, e o outro ainda não é vindo, que é o sétimo. E quando esse vier, o sétimo, convém que dure um pouco de tempo. Então, abençoado, botei aí para vocês verem esses 5 primeiros Césares, tá? Tá ali escrito para vocês. São Júlio, Augusto, Tibérios, Calígulas e Cláudios. Já tinham morrido, 5. Caíram. No tempo da escrita do livro de Apocalipse. Nero foi o sexto. Ele estava no trono. Quando outro César, no caso, quando Nero caiu, outro César assumiu, que foi Galba. Que ele ficou apenas 6 meses no trono. E o texto de Apocalipse diz o quê? Dure pouco tempo. Então, abençoados, quão precisamente foi cumprida essa profecia? Sim ou não? Então é mais uma prova que Apocalipse foi escrito antes do ano 70 depois de Cristo. Vamos para a 9ª prova, que é o 666. Essa prova, ela se encontra em Apocalipse, foi escrita antes do ano 70, tá bom? Que é o número da besta. Primeiro, a adoração que era feita à besta. Veja, Apocalipse capítulo 13, versículo 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E no final desse capítulo, o número que somando o nome de Nero, César, em hebraico dá justamente isso aí, 666. Apocalipse 13, 18 diz: aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem e o seu número é 666. Abençoados, esse número se refere imediatamente a Nero César. Inclusive eu tenho aqui no canal, que eu já falei no começo dessa mensagem, uma mensagem em que eu só trato desse tema. É muito rico. Eu te convido você a assistir. Vai lá e assista. Eu vou deixar aí nas descrições deste vídeo, tá bom? Então, abençoados, essa mensagem de hoje ficou um pouco extensa, né? E para não me estender mais, eu tenho ainda aqui mais 5 provas bíblicas para passar para vocês, para dizer que Apocalipse foi escrito antes do ano 70, e não como ensina o sistema religioso, que diz que foi 95 e 96 depois de Cristo. E além disto, eu ainda tenho aqui um texto bíblico que o sistema religioso adora dizer e ensinar que esse livro foi escrito no ano 95 e 96, que é a passagem da igreja de Laodiceia, tá? Eu vou mostrar isso aí em outro vídeo, e eu vou provar para vocês que esse argumento da igreja de Laodiceia é um dos mais fracos.
e não encontra bases bíblicas para isto, como as que eu vou dar para vocês aí em uma próxima oportunidade. Então, abençoados, eu por enquanto acho que já foi suficiente, né, abençoados? Eu já dei armas aí para vocês lidarem muito bem aí com a datação do livro de Apocalipse. Isso é super importante para nós, porque joga por terra todo o ensino do cristianismo tradicional. É claro, queridos, que eu passei superficialmente sobre os tópicos, que mereceriam com certeza cada um deles ser tratado de forma mais profunda. Porém, quem sabe em outros estudos eu traga mais essa profundidade sobre cada tópico. Porém, isso já é um bom começo para nós, né? Para nós nos aventurarmos e descobrirmos mais sobre esses tópicos aí em nossos estudos. E é essa a intenção, é que você pegue esses estudos e aprofundem, porque vocês vão encontrar muita base para cravar que Apocalipse foi escrito antes do ano 70. Então a única coisa que ficou evidente para nós nesse estudo é que esse cristianismo aí, que está na Terra há 2000 anos, promove a tradição humana. Por quê? Porque isso lhes rende bilhões por ano. E não há interesse na parte deles em relação a você, meu querido irmão. Não existe. Eles continuarão em seus anacronismos e enganando milhões de pessoas. Bom, abençoados, eu vou ficando por aqui. Graça e paz e até a nossa próxima mensagem. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo.